Bom dia, pessoal. Nós estaremos dando início aos nossos trabalhos agora. Eu sei que ainda tem muitas pessoas lá fora, mas elas chegarão aos poucos. Então, nós temos aqui dois palestrantes. Um deles é o João Batista Félix, né? E vou ler aqui um pouco sobre o currículo dele. Ele é doutor em Antropologia Social em 2006, formou-se em 2006. É mestre em Antropologia Social, formação em 2000. Bacharel, licenciado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo. É professor adjunto 4 de Antropologia Social também, na Universidade Federal de Tocantins, no Centro de Ciências Sociais. Atualmente ele é doutor de Cultura e coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares da África e dos Afro-Brasileiros da UFT, do campus de Tocantins também. É diretor de Cultura do SESDUFT. E temos aqui também o nosso grande mestre, o Carlos José Santos, conhecido como Casé. Ele é professor da Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, na Bahia. Doutor pela FAO, a USP. É mestre pela PUC de São Paulo. É autor de livros, dos livros Nem Tudo Era Italiano, São Paulo, e Pobreza na virada do século XIX e século XX, e Identidades Urbanas e Globalização, Constituição dos Territórios em Guarulhos, São Paulo, Indígena e Morador de Território Tupinambá, Olivência e Ilhéus, na Bahia. Então, aqui os dois têm um currículo extenso, né, pelo que nós podemos observar, e eles têm a sua contribuição. Mas é engraçado, né? Vocês perceberam que eu sempre tenho essa mania, corrigir a minha falha, me desculpe, mas eu sempre apresento os companheiros e não me apresento. Vocês já viram isso? Então vou fazer isso por último. Sou Luzinete, eu sou da diretoria do CIPEM, da diretoria majoritária, e faço parte do grupo Compromisso e Luta. Desculpem a minha falha, que eu deveria ter me apresentado primeiro. Que eu fico bastante feliz com a presença de todos vocês e dos nossos convidados também. E acabo pensando, imaginando que todos já me conhecem por estar tanto tempo já aqui junto na luta sindical, né? Muitos conhecem, mas de repente alguns ainda não. Então é isso. E o nosso trabalho hoje inicia-se aqui com o João. Ele vai fazer a explanação dos pontos que ele tem a fazer. Eles combinaram para que fossem dessa forma, porque o Casé tem mais alguém que vem, né, do grupo dele, do grupo indígena, e vem para estar ajudando ele no trabalho, na apresentação que ele fará, nos trabalhos que ele irá apresentar para todos nós aqui. Então, eu vou passar a palavra para o João, para que ele faça a explanação das suas contribuições. Bom dia a todas e a todos. É muito interessante a gente trabalhar com a educação, que tem essa questão de gênero, né? Que eu sempre questionei muito, que nas escolas vocês têm reunião de pais, né? Só que não vai pais, né? Só vai mães. Deveriam mudar para reunião de mães, né? Então, majoritariamente aqui é mulheres. Eu estou aqui com bastante orgulho, porque é o meu 6º congresso no CIPEM. 4 eu vim como delegado e 2 eu participei como palestrante, né?
E é muito gratificante, porque a experiência que eu tenho de dar aula no ensino fundamental me ajudou bastante, contribuiu para a minha experiência no ensino superior. São duas experiências bastante diversas, mas elas se complementam. Não que você necessariamente precise passar pelo ensino fundamental para dar aula no ensino superior, mas ela ajuda um pouco. E, na verdade, aconteceu uma coisa muito interessante esse ano. Eu já queria vir aqui nesse congresso no ano passado, né? Porque o ano passado fez 10 anos da implementação da Lei 10.645, eu acho que é isso, 683, nem lembro o nome, que, na verdade, o que interessa para mim não é a lei, o que interessa foi a mudança na LDB, que introduziu a obrigatoriedade do ensino da história da África e dos afros brasileiros nos currículos escolares, e de todos os níveis. E em 10 anos a gente ainda não teve essa implementação dessa lei, com argumentos os mais falaciosos possíveis, de que não sabem, não conhecem. Eu tenho uma experiência bastante interessante, que quando eu era professor aqui na região norte, na freguesia do Ó, Brasilândia, e eu cheguei numa escola, eu era professor de história, e o professor me recebeu dizendo: finalmente alguém que conheça a história do negro e pode dar essa disciplina. E me deu um livro, falou: professor, isso daqui, porque eu não consigo entender isso. Aí eu peguei o livro, abri e disse para ele: mas eu acho estranho, professor, porque está escrito em português. Como é que o senhor não entende? Mas eu não sei essa coisa de negro. E eu conheço coisa de França, eu conheço a história da Europa, eu conheço a história medieval, eu conheço a história de Roma, conheço a Grécia, mas os brancos não podem conhecer a história do negro. E eu achei estranhíssimo, meu professor, em português. Basta o senhor ler e passar o conteúdo para os alunos. Ele não conseguia fazer isso. Ele travava essa questão. E, infelizmente, eu acabei não vindo. No ano passado, estou aqui agora. E, na verdade, eu até quero depois conversar com a direção do SINPEM, que, na minha opinião... Troca para mim. Trocar? Na minha opinião, há um tema que tem que ser discutido em toda a categoria de professores, mas isso eu vou colocar a posteriori para vocês. Mas aqui eu vim fazer uma fala, e quando eu fui convidado, e aí me passaram o tema, eu não entendi algumas coisas, eu fiquei meio assim, né? Educação, mutações e praxis, né? Aí eu pensei: o que é essa mutação? E comecei a pensar no X-Men, né? Será que nós temos agora professores mutantes dando aula? Eu não entendi, mas tudo bem, é uma limitação minha, né? Eu vou tentar ver o que significa isso de mutações. E pediram para falar das heranças culturais índios e africanos. Que bom que colocaram uma pessoa para falar sobre os africanos e uma pessoa para falar dos indígenas. Que eu, como antropólogo, eu até quero dizer que eu discordo desse tema, mas eu sou uma fala minoritaríssima no mundo da antropologia, que é equivocado esse conceito indígena, né? Embora também até seja questionável esse conceito negro também, né? Por quê? Porque quando você fala indígena, o pressuposto é que eles são todos iguais, é a mesma coisa. Então a pessoa pensa que fala indígena e está falando de Guarani, está falando de Chavante, está falando de Cheyenne, Inca, Maia, Azteca, quer dizer, tudo é a mesma coisa.
E quando você fala do branco, não, aí você não fala do branco. Você fala do europeu, você fala do português, você fala do francês, você fala do italiano. E quando fala de preto, é a mesma coisa, né? É uma mancha. Preto, acabou. É tudo igual, né? E não tem história. E não é bem isso. E antes de eu começar a minha fala, eu acho que nós estamos entrando num momento no Brasil muito interessante, até por conta dessa eleição que nós teremos, porque o racismo no Brasil está virando explícito. As pessoas estão deixando de ter vergonha de ser racista. Isso é bom, né? Porque eu sou do tempo em que, quando nós falávamos que existia racismo, nós éramos complexados. O problema estava conosco, né? Não existia esse negócio de racismo. Era eu que tinha problema de me aceitar como negro. Agora não, as pessoas estão sendo explícitas. Eu cada vez recebo alguns e-mails no Face, né? Cadê alguma mensagem no Face? Das pessoas dizendo mesmo. Hoje, eu estava antes de vir para cá, trabalhando no Face, um camarada numa das manifestações, eu falava, mas o PSDB apoiando o Aécio, dizia, não, nós brancos somos majoritários, porque fomos nós que colonizamos isso daqui. Os negros só fizeram aqui para ser escravos, ponto. Eu não sou racista. Não, eu chamo você de macaco porque você parece um macaco, acabou, eu não sou racista. Então, isso é bom, porque está sendo explicitado essa mudança. Eu vou tentar fazer uma fala aqui, baseada no PCNs. Porque eu pensei, como eu vou falar com professores e professoras, eu vou tentar ficar no campo deles e não fazer um discurso nem engajado, nem um discurso simplesmente acadêmico, teórico, mas um discurso que justifique a necessidade de se falar sobre educação, mutações e praxis, né? Eu entendo o que é educação, eu entendo o que é praxis, só não entendo o que é mutação. Desculpe, eu sou limitado. Então eu queria colocar sobre ensino e aprendizagem na perspectiva da pluralidade cultural. Porque quando estamos se pensando na questão indígena, eu acho muito interessante o seguinte: primeiro, nós precisamos começar a ensinar nas escolas, nós vamos passar para os nossos alunos que o Brasil, ele não é um país criado por uma única etnia, raça. Eu vou usar o conceito raça aqui, não como um conceito acadêmico, um conceito científico, ou um conceito que eu estou legitimando. Eu vou usar como um conceito analítico, para nós podermos, pelo menos, dividir os grupos que compõem a sociedade brasileira, né? Eu não sou adepto de que raça existe, como as ciências sociais principalmente pensam, né? Mas vamos lá, então nós vamos pensar aqui em 3 raças, a branca, a negra e a indígena, extremamente mal entendida, até porque os indígenas, pela ciência, eles são amarelos, né? Mas nós consideramos que eles são vermelhos, né? E é um equívoco. É muito interessante quando vocês... Eu vou dizer vocês, deixa eu olhar esse plenário. Esse plenário é jovem, né? É um problema essas coisas, né? Porque... Desculpa, perdão. É um problema. Eu sei que... A tecnologia é um problema. Desgraça. Esqueci, acontece. Não. Só foi você falar no problema, você viu? Deixa no vibrador. Eu quero dizer... Pior que isso aí. Nossa, é muito bem. Então,